Nós temos pregado sobre as parábolas de Jesus. Nós temos aproximadamente 40 parábolas de Jesus nos evangelhos. Nós temos pregado sobre a cronologia dessas parábolas. No culto das 17 horas nós pregamos sobre a parábola da viúva persistente ou do juiz iníquo. E seguindo esse mesmo contexto, nós iremos falar agora sobre a parábola dos dois homens, que está em Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, nós temos a parábola dos dois homens, ou a parábola do fariseu e do publicano, e nós trouxemos como tema, quando Deus não responde. No culto das 17 nós pregamos sobre a importância de orar, de perseverar, de não desistir. E hoje, agora no culto das 19h30, nós vamos falar sobre quando Deus não responde. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Veja que ele não orava a Deus, né? Orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Jesus contou esta parábola do fariseu e do publicano, e Jesus quer nos mostrar aqui qual deve ser a atitude correta na oração. Orar não é fácil. Uma das frases que me impactam muito é quando os discípulos de Jesus, vendo Jesus orar, e eles já caminhavam há algum tempo com Jesus, e eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Então orar não é fácil. Orar não é uma mera repetição de fórmulas prontas. E às vezes nós temos terminologias dentro das nossas orações, mas a oração sincera, a gente sabe que ela vem da conversa com Deus, da espontaneidade com Deus, da sinceridade, até porque Deus nos conhece. Então essa parábola, ela tem por objetivo nos ensinar qual deve ser a nossa atitude dentro da oração. E Jesus está contando esta parábola para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros. A vida cristã também não é fácil. Orar não é fácil, a vida cristã não é fácil. Muitas pessoas, irmãos, na época de Jesus, os fariseus eram esses expoentes, eles acreditavam na sua própria justiça. Nós somos bons, nós somos perfeitos, nós nos orgulhamos de nós mesmos.
Eles acreditavam na sua justiça como a garantia da sua salvação diante de Deus. E Jesus estava assistindo tudo. E para ensinar, Jesus conta esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O evangelista Lucas nos informa que Jesus contou essa parábola do fariseu e do publicano. Algumas pessoas que estavam ostentando a confiança nelas mesmas, pessoas que se consideravam justos. E Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Apesar de ser um grupo indefinido, é muito provável que essas pessoas a quem Jesus estava falando, a grande maioria deles eram fariseus. E grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas também é verdade que havia exceções entre os fariseus, como Nicodemos, José de Arimateia. A parábola do fariseu e do publicano, ela vem logo depois da parábola do juiz iníquo, ou da viúva persistente. Não é possível saber de fato se Jesus contou as 2 parábolas na sequência, ou se Jesus contou uma e depois a outra, e Lucas coloca nesta sequência. Não importa. Ambas as parábolas estão relacionadas e se completam. Enquanto a parábola do juiz iníquo, você pode ler depois, ela enfatiza a importância da perseverança da oração. E como nós estamos necessitando perseverar em oração. Depois do culto das 5, tanta gente me procurou: pastor, essa mensagem foi para mim hoje. Pastor, essa mensagem foi para mim hoje. E talvez seja para você também hoje à noite. A necessidade de perseverar. A necessidade de continuar orando por uma causa. Mas isso ficou no culto das 5, né? A parábola do fariseu e do publicano, ela destaca a motivação e o comportamento ao orar. Às vezes, irmãos, eu lembro logo quando cheguei aqui na igreja, já tem 24 anos que eu estou aqui, e o culto de oração na quarta-feira, pastor Carlos, ele era um culto com poucas pessoas e dividia os homens, as mulheres, os jovens. Quando tinha criança, as crianças. Quando não tinha homem, mulher e jovens, eram os 3 grupos principais. E vamos orar. E aí o que é que acontecia com as orações? Muitas orações é o que eu chamo de oração teleguiada. Você conhece a oração teleguiada? Você está orando para Deus, mas você está querendo mandar o recado para outra pessoa. Então você está dizendo para Deus, mas você quer que o outro escute, né? Então era muito comum essas orações teleguiadas. Eu já vi um casamento acontecer por causa de uma oração teleguiada. Uma senhora viúva, já quase 70 e poucos anos, e um senhor viúvo na igreja. E aí foram orar, e ele ajoelhou junto dela e disse: ó Deus, toca o coração desta senhora. Toca o coração desta senhora, para que ela me escute e case comigo, Senhor. Como eu preciso de uma esposa. Ele estava orando ao Senhor, mas a irmã estava aqui junto, né? Quando ele terminou de orar,
A irmã olhou para ele e disse: é isso mesmo que você deseja? Ele disse: é. Casaram, viu? Casaram. Então, aqui está acontecendo algo semelhante. A parábola do fariseu, ela é constituída, do fariseu e do publicano, de duas orações, feitas por dois homens, com dois resultados diferentes. Duas orações, dois homens, dois resultados diferentes. O fariseu você já conhece. Fariseu era um partido religioso dos judeus. Os fariseus, eles se orgulhavam em ser cumpridor da lei. Ninguém cumpre a lei como nós. Nós somos os melhores cumpridores da lei. Esses eram os fariseus. Orgulhavam-se de ser cumpridor da lei. Em diversas ocasiões, Jesus, frente a frente com eles, os desafiou, não é? Na palavra. Certa vez Jesus os chama de raça de víboras. Mas isso não os tocava. Eles continuavam sentados em cima da sua religiosidade hipócrita. Irmãos, a religiosidade é um perigo muito grande. Não podemos permitir que a nossa fé em Cristo seja transformada em religiosidade. O religioso, ele começa a se achar melhor do que o outro, menos pecador que o outro. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não sou como esse, eu não sou como aquele. É a graça de Deus. Eu amo essa canção que foi cantada hoje aqui. Graça sobre graça eu recebi. Logo eu, finito, carnal, logo eu tão pobre e pecador. Quando nós entendemos o tamanho da graça de Deus, nós só vamos compreender isso quando entendemos o tamanho do nosso pecado. Enquanto nós não entendemos o tamanho do nosso pecado, nós não vamos alcançar o tamanho da graça de Deus, porque a gente acha que Deus não precisou derramar muita graça para me salvar. Ah não, para salvar aquele outro, Deus precisou derramar muita graça, mas para mim não. Eu não sou tão pecador assim. Não é assim que a gente às vezes acaba pensando? A Bíblia nos mostra ao contrário. O fariseu se achava, ostentava a religião. O publicano, você já conhece o publicano, né? O publicano era uma classe tão pecador que era diferenciada de pecador, né? Publicano, aquele judeu que cobrava imposto do judeu, aquele judeu que era tido como corrupto, contraventor, era tamanho pecador. E aquele homem diante do Senhor, os dois estavam ali para orar. Diferentemente dos fariseus, os fariseus andavam pelas sinagogas, os publicanos eles não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, o publicano procurava a área externa do templo, a qual eles tinham acesso por serem judeus. Foi exatamente isso que fez o publicano nesta parábola. O fariseu e o publicano estavam no templo, no mesmo período, com o mesmo objetivo, os dois estavam ali para orar. O fariseu muito provavelmente procurou o lugar de mais destaque, local onde as pessoas poderiam vê-lo, talvez o mais próximo possível do santuário real do templo. No templo, o fariseu orou em pé. Irmão, essa parábola não tem a ver com posição de oração, tá? O fariseu orou em pé, não quer dizer que a oração em pé é oração de fariseu, oração de joelho, oração, não tem a ver.
Aparentemente ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia a sua oração a si mesmo. Em outras palavras, o fariseu não estava orando, mas estava falando consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Em sua oração, em momento algum, ele confessou os seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário disso, ele parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade, por ter alguém do nível dele. O fariseu focava a sua oração em se comparar com as outras pessoas, mas ele fazia isso não no sentido positivo, como por exemplo, se comparando a homens íntegros como Jó, como o profeta Elias, como Jeremias, como Daniel. Na verdade, ele se comparava aos demais do sentido negativo. Ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, um injusto, um adúltero. Quando viu o publicano orando, também incluiu o publicano na sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Após se comparar com outras pessoas, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia ainda mais do que a lei mandava. Ele dizia jejuar 2 vezes por semana. A lei exigia que apenas jejuasse 1 dia por ano. Apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião, os fariseus, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como dias de jejum. E era muito provavelmente disso que ele está falando aqui. Também ele se orgulha de entregar o dízimo de tudo que possuía. Ele trazia o dízimo de tudo. Ele era tão presunçoso em suas intenções, que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Vamos para o outro lado. De manhã a gente falou sobre contrastes, aqui a gente tem contraste também. Do outro lado está o publicano, muito diferente da oração do fariseu. O fariseu se aproximou do altar, o publicano se distanciou. Ele não queria ser visto, o fariseu queria ser visto. O publicano apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Tudo que ele queria era o perdão do Senhor para os seus pecados. O peso, a vergonha dos seus pecados fizeram que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Ao invés de se autoelogiar, ele se reconheceu o estado de miséria em que ele se encontrava. Bateu contra o próprio peito, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia. Quase semelhante aos 2 ladrões que estavam com Jesus na cruz, né? Um diz: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. E o outro diz: que é isso? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui aquele publicano diz: Senhor, compadece de mim, sê propício a mim, o pecador. O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ou seja, a oração que Deus atendeu, a oração que Deus respondeu,
a oração que foi ouvida. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu esta parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também presente em outras passagens. Porque qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado voltou para casa um pecador. E o homem que se considerava um pecador voltou para casa justificado. Significado desta parábola, meus queridos e amados irmãos, ele é bastante claro. Esta parábola nos ensina como nós devemos orar, a atitude correta. A mensagem dessa parábola, ela complementa o que foi transmitido no versículo anterior da parábola do juiz iníquo. Assim, o significado central da mensagem, ela é formada por ambas as parábolas. Devemos orar constantemente, é o que nos ensina a parábola acima, 18, do 1 ao 8. Devemos orar constantemente. Devemos orar com humildade de espírito. Não é no meu mérito, é no mérito de Jesus. Devemos orar nos arrependendo e reconhecendo a nossa situação. Meus queridos e amados, Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode significar a ausência genuína de um novo nascimento, de uma regeneração. O fariseu publicano, esta parábola nos ensina que não se pode impressionar a Deus. Não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou impressionar a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E alguém pode dizer: Paulo disse isso porque ele perseguiu a igreja. Paulo disse isso porque ele tinha consciência do seu pecado. Paulo disse isso porque ele entendeu o tamanho do seu pecado. A consciência de que eu sou um grande pecador e de que eu tenho um grande Salvador. Essa consciência que não pode se apartar de nós. Essa consciência que não pode estar longe. Essa parábola nos ensina também da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Essa parábola nos ensina que o elogio humano, muitas vezes, ele pode ser enganoso. Precisamos buscar ao Senhor com toda humildade, sinceridade, não nos achando melhor do que ninguém, melhor do que o outro, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou chamar a banda Geração Louvor nesse instante, pedir para a igreja ficar de pé em nome de Jesus.